Seja bem-vindo ao Foundercast. Este é o segundo episódio e neste episódio nós vamos falar de um tema muito interessante. Esse tema que nós vamos falar hoje, ele tange um pouco para inovação, startup, mas o foco central de hoje da nossa conversa é falarmos sobre como construir uma empresa de software, uma fábrica de software. E será que dá para empreender nesse tipo de segmento do mercado? E para isso, nós trouxemos o founder, que é uma pessoa de peso e bem conhecido na nossa área, um dos fundadores de uma das startups aqui em Angola. Hoje nós temos o privilégio de falar com o Célio Garcia. O Célio, ele é CEO da Talk Media. Célio, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Tilson. Obrigado pelo convite. Essa apresentação dá dá uma certa responsabilidade. Olha, e sem bajulação, de facto você é alguém pesado. Eu já acompanho o teu trabalho há algum tempo no LinkedIn. Só nunca tive coragem de fazer o envio da conexão. Ok. É tranquilo, é uma coisa que eu faço no LinkedIn, eu aceito todas as conexões. Cara, e isso é bom, isso é bom. Principalmente para aqueles que querem começar a empreender agora, você é uma das pessoas de referência. Ok? Já agora, obrigado. Tudo pela glória do Senhor, não só por mim. Muito bom. Para além de gênio, é humilde. Cara, muito bom. Então, novamente, bem-vindo ao Foundercast. Célio, nos diga aí, para quem ainda não te conhece, faz aí uma apresentação para nós. Quem é o Célio? Vamos começar aí primeiro. Quem é o Célio, né? Olha, Célio é um jovem que está com 37 anos, é marido, é pai, é cristão, é temente a Deus. E é formado em engenharia informática desde 2011 aqui em Angola, pela Universidade de Belas. E desde sempre, acho que desde que eu fazia o ensino médio, uma das minhas aspirações sempre foi, no final de tudo, ou no princípio de tudo, já que eu tive um professor que dizia que quando as coisas começam quando acabam. Ele se referia a universidade. Quando tu terminas a universidade, é aí que as coisas começam. Então, eu pensei, quando as coisas acabarem e começarem, uma das minhas aspirações sempre foi ter uma empresa minha. Claro, eu sabia que desde sempre eu teria que passar por vários processos, e um deles envolveria ter que primeiro ser empregado de uma coisa de uma outra empresa, ou seja, ser funcionário de uma outra empresa para que eu pudesse ver como é que as outras empresas funcionam, como é que os processos funcionam e tudo mais. E pronto, foi mais ou menos isso. Eu sempre quis isso. Inclusive até eu dizia que eu tinha que começar logo aos 26 anos, porque era muito a inspirar-se no Bill Gates, porque eu li um pouco a história dele, que aos 26 anos ele abriu a sua empresa. Depois, um pouco mais recente, pelo Mark Zuckerberg, que eu também vi que aos 26, então eu disse, pai, tá, é possível. Só que, não foi possível. Mas por sorte não, se calhar por alguma investigação e um pouco de controle emocional, eu vi que, tipo, aí não era o fim. Apesar que aos 26 eu não consegui, eu vi, ok, eles conseguiram, eu não consegui, mas não significa que deva parar. Então só fui continuando. Boa, boa. Gostei, gostei disso. E até no que você falou, me surgiu assim uma dúvida. Que ponto exato dessa tua história surgiu o teu interesse por empreendedorismo e tecnologia? Quando é que você passou, não, eu tenho que deixar de ser funcionário de alguém para passar a ser um empregador? Olha, eu acho que foi desde o momento que eu comecei a conhecer-me por gente. Uma coisa era ter a aspiração e o sonho, outra coisa era a coragem, porque eu sabia minimamente de antemão que não seria algo fácil. E eu precisava estar preparado para ter que enfrentar muitos obstáculos, desde altos e baixos e por aí. Quando eu, quando eu, quando ainda estava no médio, eu lembro-me que a minha primeira iniciativa de empreendedor foi ter um estúdio de música. Eu gravava, na altura vivia no Prenda e gravava alguns culturistas lá na banda. E rendeu-me alguma coisa, porque por exemplo, eu gravava 3 a 4 culturistas por dia
cobrava 1.000 kwanzas. Então, numa semana eu podia ter cerca de 20, 30 mil kwanzas naquela altura. Estamos a falar de 2006, 2007. Desculpa aí, tu já foste DJ também, para além de desenvolvedor DJ, DJ? era mais, ou seja, ter que gravar os futuristas era um meio para chegar a um fim. Eu era produtor de música, rap, e eu sabia que se eu começasse logo o estúdio a querer gravar os rappers, eu praticamente não ia ter nada. Porque os rappers, se aparecessem no meu estúdio, eles apareciam tipo um, máximo dois ou 3 meses. Só que o turista apareciam sempre. Então tive que tomar uma decisão. Disse, não, eu vou começar por gravar os coduristas, porque eles também faziam muita confusão no estúdio. Então não era algo que eu queria ter. Pois era em casa dos pais e eu não quis associar a confusão que eles faziam, porque é assim, é só um que vai gravar, mas eles viam um bolão, tipo 10, 20 pessoas. Agora imagina ter um monte de pessoas estranhas em casa dos teus pais. Eu não quis ter que pôr em risco o que eu queria construir. Então tive que pôr um pouco de disciplina e pronto. E ver que não seria algo que eu queria fazer sempre. Era apenas para. Eu queria gravar os coduristas, ter uma certa quantia, daí equipar o estúdio e daí não aceitar mais nenhum codurista e só os rappers. E pronto, assim aconteceu. Nesta altura, só para teres uma ideia, eu já tinha, estava com meus 17, 18 anos, ainda a fazer o ensino médio, e eu já era 60, 70% independente financeiramente dos meus pais. Eu já não solicitava, por exemplo, dinheiro de táxi para ir para a escola, apenas deixava que eles pagassem a mensalidade, porque eles ainda tinham que ser pais, por isso eles yeah, tinham que pagar a mensalidade. Então foi mais ou menos ali. Na música, depois lembro-me que o meu primeiro software que eu construí, acho que eu já tinha, foi aos 18 ou 19 anos, era um software de faturação. O meu plano era vender esse software a todas as cantinas, porque eu via que as cantinas do bairro não tinham um sistema de faturação, então eu via aquilo como uma oportunidade. Só que esse mesmo software que eu construí direcionado para as cantinas acabou atendendo outro segmento, que era os salões de beleza. A primeira venda que eu fiz foi a um salão de beleza, então dali em diante só fui vendendo aos salões de beleza. Então foi mais ou menos aí que eu comecei a ver esse desejo de empreender, a crescer um pouco mais, porque eu vi, ok, com aquilo que eu sei, eu acho que eu consigo aqui construir algo e vender. Porque empreender é mais ou menos isso, é você criar produto e conseguir vender. Porque a empresa, o objetivo principal é fazer dinheiro. Então, tinha que ser mesmo isso. E aí, né, você falou da questão do sistema de faturação. Em que ano é que isso era? 2009. Boa, e é aí esse ponto, né? Aqui em Angola, incluiu os sistemas de faturação no momento em que a AGT decidiu implementar o IVA. Então, para fazer aquela coleta, os sistemas de faturação e gestão, naquele momento explodiram. Todo mundo precisava de ter e todo mundo fazia um. Como é que Uhum. era fazer um sistema de gestão? Vender já naquela altura, muita gente não ligava para isso. Olha, você tocou num ponto que naquela altura eu tinha exatamente pensado. Eu vi as cantinas não tinham um sistema de faturação e eu, sei lá, em algum momento eu achei que isso não iria durar para sempre. Que é do tipo, um momento o governo, não pensei na altura na AGT, mas eu sabia que em algum momento o governo iria obrigar que toda a gente tinha que ter um sistema de faturação para entregar faturas aos seus clientes. Foi aí que eu decidi empreender, desenvolver este software. E desenvolver software naquela altura, olha, naquela altura eu trabalhava para a Sistec e a Sistec tinha um sistema de faturação. Então, o que eu fazia era mais ou menos ver como é que eles estavam a desenvolver o software de faturação deles, os processos que eles seguiam e um pouco no adivinhar do tipo, os clientes vão precisar, as cantinas vão precisar disso, vão precisar daquilo, então aquilo era implementar as funcionalidades lá.
E pronto, na primeira venda que eu fiz, aquilo era mais ou menos aprender com o próprio cliente, que era o salão de beleza. Aquilo que ele precisava, eu implementava. Então eu pensava assim, "Ok, se ele vai precisar, provavelmente os próximos 10 também vão precisar. Então, para não me pedirem, vão encontrar já." Então foi mais ou menos assim. Cara, muito bom, muito bom. E isso ainda em 2009, não? Yeah, 2009, 2009, 2010. Quando a tecnologia até não estava tão difundida aqui no país e você já estava lá a empreender ainda muito cedo. É uma trajetória muito inspiradora. Ok. Mas aí vamos falar um pouco mais à frente. Vamos falar da Talk Media. Atualmente você atua como CEO da Talk Media. Quando é que você decidiu fundar uma empresa, né? Mas antes do mais, a Talk Media é a tua primeira foi fundada? Não. Estou comigo, vamos lá ver. É a terceira. E o que que aconteceu? O que que aconteceu com as outras? Olha, a minha primeira empresa registrada foi o Kwanza Online. Surge na medida de ter que dar resposta aos pagamentos online cá. Como é que mais ou menos surge de uma forma assim bem rápida, porque é uma história bem longa. Quando eu, pronto, quando eu começo a fazer o sistema de faturação, eu apenas sabia programar para desktop. Eu utilizava o Visual Basic naquela altura. E enquanto estava na Sistec, tinha alguns colegas que eles já programavam com tecnologia web. E muitos deles diziam, olha, no momento do tempo, a tecnologia desktop vai ser substituída para a web. Se tu queres evoluir, tu tens que evoluir, tu tens que sair da web, do desktop para a web. Então, pronto, eu comecei a aprender web um pouco também com eles. Para mim eu via muito difícil ter que desenvolver um site. Eu não tinha ideia de como começar. Então fui aprendendo. E quando aprendi minimamente a desenvolver um site, eu comecei a pensar no meu segundo, no meu primeiro sonho de projeto, que sempre foi criar uma loja virtual. E quando eu começo a fazer essa loja virtual, eu deparo-me com um problema, que era como é que eu iria receber os pagamentos. Eu não pensei em momento algum ter que receber os pagamentos presencialmente, porque eu quis que fosse algo totalmente digital. Uma das coisas que eu gosto na tecnologia é poder fazer as coisas, é poder ter um sistema totalmente autônomo, em que tenha o mínimo possível de intervenção humana. Então eu pensei, o problema que eu tenho aqui com os pagamentos é, é receber com os pagamentos de forma digital. E comecei a pensar, ok, PayPal, pode ser com PayPal, mas o PayPal também encontrei outro problema. Nós até hoje, um comerciante angolano não consegue receber pagamentos de fora via PayPal. Pensei no multicaixa na altura, mas o multicaixa não estava online. E eu lembro-me, acho que devia ser 2012, eu já ouvia uma conversa de que a própria IMIS já estaria a trabalhar numa vertente do multicaixa funcionar online. Então Esperei, na altura ainda não existia o GPO. não existia. Esperei, um ano não sai, eu disse, pá, um ano, a IMIS é uma empresa grande, não está a sair com multicaixa, com multicaixa online, então eu preciso de avançar. Então comecei a pensar, disse, pá, o que eu vou fazer? Vou pôr o, a minha loja virtual de lado, o desenvolvimento, e vou começar a desenvolver uma solução para eu começar a receber os pagamentos online a partir daqui das pessoas. Então comecei a desenvolver a iniciativa que seria o Kwanza Online. Comecei a desenvolver o Kwanza Online, comecei a me apaixonar pelo o produto e fui avançando. Via muita gente que também estava à espera de uma solução do gênero. E pronto, quando eu divulguei na altura no Facebook que eu havia desenvolvido uma solução, muita gente interessou-se e algumas pessoas foram se registrando na plataforma para poder também receber pagamentos. Uns, de forma equivocada, acharam que fosse uma solução para envio de dinheiro de fora e a pessoa tinha sempre que explicar como é que não era assim, era mais ou menos algo tipo PayPal e o Visa e essa coisa toda. E o outro problema que eu encontro nessa plataforma era como é que as pessoas iriam tirar o dinheiro delas do bolso e pôr na plataforma. Então, pronto, eu pensei,
A primeira opção que eu pensei foi criar uns cartões de saldo idênticos a esses da telefonia. E a pessoa comprava, por exemplo, ela comprava 2.000 kwanzas, cartão de saldo de 2.000 kwanzas, chegava na sua conta do Kwanza Online, digitava o voucher e tinha os 2.000 kwanzas lá online e pronto, conseguia fazer as compras. Eu vi que ainda assim essa opção não era perfeita. A opção perfeita seria a pessoa ter com o seu cartão multicaixa associar a sua conta Kwanza Online e aí o multicaixa tornava-se online. Para mim, essa era a opção perfeita. Foi então quando eu decidi ir bater à porta da EMIS. Expliquei a ideia, expliquei o projeto, eles ouviram e a primeira questão que eles me fizeram foi se eu já tinha licença do BNA. Eu disse que não tenho licença do BNA e tinha investigado sobre as leis de pagamentos, não haviam na altura, e eles disseram, olha, se tu não tens autorização do BNA, nós não podemos fazer nada. O que eu sugiro é que tu entres em contato com o BNA, e se tu tens a licença do BNA, tu terás, eles usaram mesmo essa expressão, tu terás as portas e as janelas abertas conosco. Disse, ok, perfeito. No dia seguinte, quando eu pensei em entrar em contato com o BNA entrou em contato comigo. Acho que a EMIS informou a eles sobre mim e sobre a minha iniciativa e eles solicitaram uma reunião comigo. Disse, ok, vamos lá. E pronto, eu vi que essa solução estava a escalar-se muito rápido, aí a necessidade de ter que criar mesmo, ou seja, fazer dela uma empresa. Quando eu iniciei o processo da abertura da empresa, que seria o Kwanza Online, foi na mesma altura que o BNA reúne comigo. Então, nos reunimos, o departamento todo do sistema de pagamentos, acho que nesse dia deixou de trabalhar para reunir comigo, esse miúdo que estava a sair da universidade, e pronto, fomos conversando, expliquei quantos usuários na altura tinha, acho que deviam ter na altura 3.000 usuários registrados na plataforma. Uau! Lembro-me até quando eu disse isso, houve alguém que cochichou e disse, está a crescer. Então foi aí que eles imprimiram aí as suas leis que eles tinham, que nada tinha a ver com os pagamentos online e deram-me. E lá no calhamaço todos que eles deram, eles informaram que, pronto, nós não temos uma lei específica para pagamentos online, o que nós podemos fazer é enquadrar o parecido que existe. Só não podem me deixar exercer isso sem que esteja legislado. Se calhar o mais simples seria eles começarem a trabalhar numa lei com base no serviço, mas pronto, eles decidiram, conforme decidiram, vale o que vale. E foi quando eu comecei a ler a lei. Primeiro é que eles enquadraram o Kwanza Online como uma instituição financeira não bancária. E para ter uma empresa desse tipo, uma instituição financeira não bancária, primeiro tinha que ter um capital social de 25 milhões de kwanzas e os sócios tinham que ter cada um sua conta de 5 milhões de kwanzas e tinham que justificar de onde saíram esse dinheiro. Agora imagina, um rapaz está saindo da universidade, que mau emprego tinha, que mal ganhava, sendo que ia buscar esses 25 milhões de kwanzas. E pronto, com base nisso já tinha registrado a empresa, e tanto até que a empresa já chamava-se Kwanza Online, instituição financeira não bancária, porque eles disseram que a empresa tinha que ser focada só e somente para fazer o que tinha que fazer. Pronto, eu não tinha os 25 milhões de kwanzas, não tinha quem pudesse investir, ainda tentei de alguma forma conversar ou de forma dentro da legalidade, mas, e com a tecnologia, poder arranjar uma outra forma. Deram um ultimato, me disseram que se eu avançar, vou ser acusado de branqueamento de capital e associação a terrorismo. Eu disse, epa, não quero, não quero isso para mim. Então tem que Esse, acabar com isso foi um ultimato daqueles. yeah, yeah, Isso foi um ultimato daquela associação a terrorismo, branqueamento de capital, crimes pesados. yeah, bem pesados. Então eu disse, ok, nessa ordem de ideias, pá, vou abandonar o projeto e abandonei. Desde aí não quis mais saber com nada
de projeto que pudesse envolver dinheiro e que o produto principal seria dinheiro e depois teria que ter que pedir licença ao BNA. Disse, não, não quero nada com isso. Mano, pô. Tipo, eu pensei que só piorou. Por exemplo, disseste que na altura o capital social era 25. Atualmente as instituições não bancárias, o capital é 70 milhões de kwanza. Este é o meu palpite. Eu acho que piorou porque no momento eles abriram, tanto que hoje temos muitas soluções não perfeitas, mas temos de pagamentos online. Então, se calhar uma questão, uma forma deles porem o pé no travão foi ter isso aí, foi ter aumentado esse valor. Meu palpite. Mas só que isso, em vez de regularizar, que é o que eles querem fazer, e não vejo necessidade deles fazerem tão rigoroso nesse aspecto, mas eles acabam por afugentar mais as pessoas que querem entrar nesse segmento. Sim, e ainda mais um segmento que ainda não está perfeito. Eu lembro-me na altura, quando eu estava a criar a loja virtual e eu pensei no PayPal, eu cheguei a enviar um e-mail para o PayPal e a resposta deles foi: nós não entramos no vosso país devido às vossas legislação. E essa foi a resposta deles. E isso completando, eu já estava a analisar com alguém, por exemplo, a Wise, Redot Pay, por que eles não entram no nosso mercado? Tem aqui na Namíbia, tem na África do Sul, Botsuana, por que não entra em Angola? Porque o BNE é que acaba por estragar tudo. Exatamente. Eu acredito que é algo que tipo seria um canal fácil e rápido de entrada de divisas. Concordo 100%. Os canais de entrada de divisas de forma digital é a App Store. É tipo, aí tu tens que criar uma aplicação, consegues vender lá serviços e conseguir receber pagamento, porque eles, tipo, tu consegues receber pagamento para a tua conta App Store e ainda consegues retirar, ou seja, fazer um levantamento de lá para aqui, para uma das contas bancárias angolanas. Até agora é o único meio que eu vejo que se consegue receber pagamentos de fora. Para compras online, Uhum. não sabia desse meio, na verdade, não sabia, mas é interessante, porque às vezes nós também, nós aqui quando queremos criar também soluções e pensamos em atender pessoas de fora, ficamos também bloqueados para isso. O Stripe não tem suporte para Angola. Sim, Coisa. O GPO demora um século para te darem. GP. O GPO da EMIS demora um século para te darem. Sim, tem uma história bem engraçada com o GPO. No final acabou tudo bom. E vais nos contar daqui a pouco. Cara, mas eu não sabia que você passou por toda essa dificuldade para o Equanza. E o Equanza foi a primeira Não, solução de Kwanza Online. pagamento. Kwanza Kwanza Online. Online. A Kwanza Equanza é acho que é é do Dubai, pai. né? Pois. Kwanza Online. Kwanza foi a primeira solução, a primeira carteira digital em Angola. Sim, pelo menos não vi nenhum. Era uma ilha solitária. Então, aquela legislação que te deram, não existia nenhuma, foram pegados de algum sítio e, sei lá, que foram copiados do Brasil, mudaram e te deram. Não sei, parece que a lei que eles deram é a que é usada hoje para instituições financeiras não bancárias, tipo com as casas de câmbio e companhia. Talvez agora sim é que se tem uma lei, mas é para pagamentos móveis, que é, acredito eu, ser diferente, se calhar alguém com mais know-how nesse lado, acredito eu ser diferente de pagamentos online. Que o pouco que eu li, os pagamentos móveis exigem que haja dispositivo móvel, entende-se o smartphone, e que esteja ligado a uma operadora móvel. Já os pagamentos online, nem por isso. Não precisa ser especificamente um dispositivo móvel e muito menos estar associado a uma operadora telefônica ou de telefonia. Hum. São essas histórias, esses desafios, né, que muitas das histórias que nós vemos aí no LinkedIn, de outros founders que acabam por nos contar, né, que passaram por esses desafios. E é bom ouvir isso da primeira pessoa. É. Os desafios vão existir sempre. O importante é não deixar que eles nos deixem cair. Pois. Então, nós deixamos aí o Kwanzaa Online. Vamos pular um pouco para a Talk Media. Disseste que tem mais Uhum. uma no meio, mas vamos pular direito para a Talk Media. Quando Pois. é que surge a ideia da Talk Media? Olha, a Talk Media surge depois.
da ideia do produto. Depois de eu ter passado por essa Kwanzaa Online e outros obstáculos que eu chamo de os meus cemitérios de aplicações e ideias, depois de ter passado por isso, pronto, eu sempre quis desenvolver uma aplicação ligada à música, streaming e qualquer coisa. E quando eu realmente ganhei coragem, eu comecei a desenvolver quando eu toco play. E quando eu já tinha basicamente uma base sólida, pronto, quando já tinha uma base sólida, coincidentemente ou não, eu encontro-me com o Décio Faria, atualmente meu sócio. Tínhamos nos conhecido por intermédio também de um serviço que me havia solicitado e ele teve praticamente a mesma ideia. Ele é fundador de um dos blogs de música mais badalados na altura, quando as redes sociais não estavam por aqui. Não sei se já ouviste falar do blog Cenas que Curto. Yeah. O blog Cenas que Curto é o blog que mais proliferou a música, mais propriamente rap. Então ele havia chegado numa altura que tinha que evoluir o blog para uma plataforma de streaming. Então, num dia qualquer de trabalho, num horário de almoço, nos cruzamos e ele disse: Olha, Célio, era mesmo de ti que eu estava à procura, eu precisava falar contigo, estou com umas ideias, então precisava de falar contigo. E ele mostrou-me a ideia, ele disse, olha, eu estou com essa ideia, quero fazer tu conhece o meu blog e eu quero transformar o meu blog para uma plataforma de streaming e essa coisa toda. Quando ele contou-me, eu comecei a rir. Ele pergunta-me, o que é que é engraçado isso estás a dizer? Dois motivos. Primeiro é que eu não vou poder fazer, porque haverá conflitos de interesse, e aí que vem o segundo motivo, porque eu estou a fazer algo do gênero. E ele pôs a mão na cabeça, tipo, "Oh, caramba." E eu consigo ter mais ou menos ideia do que ele pensou naquela altura. Foi do tipo, ele não é programador, eu sou programador. E ele viu, tipo, "Pô, você é ultrapassado, esse gajo é programador, ele vai fazer." Então, mas eu disse, olha, podemos combinar mais tarde, vamos nos encontrar para falarmos bem. Eu estava a acabar a minha hora do almoço. Combinamos mais tarde, quando nos encontramos neste período, enquanto não nos encontramos, eu estava a analisar quais seriam os prós e os contras se ah, fundíssemos o projeto. E pronto, eu pensei, pá, eu tenho a parte técnica, ele tem a parte dos músicos, conhece os músicos e pronto, seria simples ou fácil ter que convidar os músicos. Então foi essa a proposta que eu levei no encontro. Eu disse, olha, eu acho que podíamos unir o útil ao agradável. Eu tenho a parte técnica, tu tens a parte, vou dizer, de negócio. Podíamos juntar, né? Fazíamos o projeto, tu trarias os músicos e eu traria a aplicação. E foi aí que nós nos juntamos. O projeto, o Talkplay, fomos desenvolvendo, testando, pondo algumas pessoas para testar e depois sentimos a necessidade de ter que criar uma empresa. Nós pensamos, podíamos criar a empresa com o nome Talkplay. Então aí a empresa, a startup seria única e focada no Talkplay. Não teríamos outros produtos e pronto. Então nós pensamos, olha, não vamos criar uma empresa Talkplay, mas vamos criar algo que possa estar ao redor do Talkplay. Seria a Talk Media, onde nós podemos fazer outros produtos ligados à mídia e que podiam dar auxílio ao Talkplay. Eu disse, olha, perfeito. Então foi aí, fomos ao cartório e registramos. E aí agora me diz uma coisa. Você criaram o Play. Na altura o Spotify já atuava em Angola? Não, Spotify, SoundCloud. atuar em Angola conforme está, não. Era tipo algumas pessoas que conheciam, usavam o VPN e conseguiam ouvir música no Spotify. O SoundCloud, não uso o SoundCloud, não exploro o SoundCloud há um bom tempo, mas não sei se mudou, mas acredito eu que o SoundCloud continua conforme está antes, conforme estava e agora conforme está. Eu perguntei isso porque eu ia chegar agora, né, nesse aspecto. Essa questão do fazer a aplicação de streaming para música
É um mercado que, pronto, o Spotify praticamente quase que já dominou, né? Ou tem maior percentagem, esse é o termo correto, tem uma boa percentagem considerável. E aí, na altura, quando vocês decidiram lançar esse produto, não tinha concorrência que vos faria pensar, não, isso já está sendo dominado o produto X. Não, porque apesar do Spotify ter o domínio maior mundial sobre a música, é mais ou menos aquilo o que o meu ex-chefe dizia. No mercado, quando temos os gigantes, temos os pequenos. E os gigantes, quando vêm para o mercado para dominar ou comer todo o pão, eles na verdade não conseguem comer todo o pão. Eles vão comendo a maior parte e vão deixando cair as migalhas. Então, essas migalhas servem para os pequenos. Então foi mais ou menos isso. Nós pensamos exatamente da mesma forma. O Spotify tem a maior parte do mercado mundial, mas ainda peca nesses aspectos. Por exemplo, aos artistas, o Spotify é aquela plataforma que quem é o artista mais popular será sempre mais beneficiado e e os artistas menos populares serão sempre os menos beneficiados. É nesse sentido, olhando para isso, que nós vimos, epá, olha, alguns artistas, os menos beneficiados, nós podemos ver esse furo do, do Spotify e poder aplicar isso no Talkplay. Só para teres uma ideia. Os músicos angolanos que estão no Spotify, eles não ganham. O que eles financeiramente eles não ganham. Eles ganham o quê? Ganham estatuto, o termo aparecer, do tipo, vão para as televisões, vão para as rádios e dizem, olha, minha música está em todas as plataformas digitais, está no Spotify, mas eles não ganham. Ou seja, o Spotify não lhes paga. E pronto, e é essa lacuna que nós, pelo menos em Angola, nós viemos para comatar, que é para dar a visibilidade aos músicos angolanos e poder e pronto, poder dar o que é de direito aos músicos angolanos a ganharem financeiramente. Top, 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 top. Muito bom. Então, e atualmente, como é que está o mercado para a Talkplay? O mercado aqui em Angola, depois do Spotify entrando aqui em Angola, como é que está a vossa base de usuário em termos de receita? Ainda é o vosso produto principal da vossa empresa? Já foi o nosso produto principal, já não é o nosso produto principal porque pronto, as coisas numa startup acontecem de forma muito rápida e as decisões também têm que ser muito rápidas. Tivemos que mudar o produto principal para aquele produto que consegue dar o incoming financeiro aqui na Top Media. O que nós fizemos é tornar o meu menu, que é um produto que nós nunca esteve nas nossas ideias de desenvolver o meu menu. Nós acabamos por herdar o meu menu através do concurso que nós ganhamos no Angola Startup Summit 2023, realizado pelo extinto Ministério da Economia, aquilo era que é? Ministério da Economia e Planeamento. Na altura, no Angola Startup Summit em 2023, foi levantado um desafio que era para desenvolver uma solução para a restauração, que os clientes pudessem ler os menus através do código QR e fazer o pagamento a partir do smartphone, ou seja, para ter menos envolvimento humano, digo, dos garçons. E pronto, no meio de 8 concorrentes, nós apresentamos aquilo que os júris entenderam ser a melhor proposta e nós vencemos o desafio. E vimos que, tipo, que tínhamos uma responsabilidade com esse produto. Não só acabamos por gostar do produto e também tínhamos a responsabilidade de não ficar com o produto a meio ou ter apenas o produto apenas para a nível
de concurso, mas vimos que sim, que tinha mercado não só em Angola, como também fora de Angola. Então nós rapidamente mudamos o foco e tornamos o meu menu como o nosso produto principal. Ok. Atualmente a Talk Media, quantos produtos você tem? Ativos temos dois, que é o meu menu e o Talkplay. Temos outros também em carteira, ou seja, na fila de espera. Não podemos simplesmente ir tirando produtos. O que nós queremos é tirar um produto, ele vai começar a gatinhar, vai começar a andar. Quando damos conta que consegue andar sozinho, ok, vai para a tua vida e vamos nos focar outro. E assim sucessivamente. E depois, né, precisamos de pesar qual é aquele que nós precisamos dar maior ênfase. Nós abrimos a Talk Media com o Talk Play como principal produto. Hoje, o nosso principal produto não é o Talk Play, é o meu menu. Amanhã nós podemos criar, se calhar, uma outra plataforma que nos possa dar 1 milhão de kwanzas por hora. Rapidamente nós vamos alterar isso, né? A aplicação, o meu menu, parece uma aplicação, né, simples, mas resolve uma dor. Ela tem, tem um faturamento que permite as pessoas viverem daquilo. Faço essa pergunta porque sei que tem muita gente que está atualmente nos assistir e pensa em lançar algum produto. Hoje incluiu principalmente fora a onda dos SaaS. Aqui em Angola também essa onda está a chegar. Câmera lenta, mas está a chegar. E é possível viver disso, empreender nisso. Sim, sim, é possível. Atualmente, né, temos a internet, ou seja, estamos numa fase em que a informação tornou-se no novo petróleo. Eu acho que o país ou a sociedade, ou sei lá, que não ver dessa forma, mais lá para frente vai chorar. E hoje a internet deixou de ser, se bem que alguns não pensam assim, mas hoje a internet deixou de ser um canto de apenas para se divertir. Eu digo isso porque o primeiro contato que eu tive com a internet foi em 2003. E eu ficava, pronto, eu ficava muito tempo na internet e ficava a fazer o quê? Ficava a conversar com as pessoas, bate-papo. Era só isso, nada além disso. Bate-papo e investigar. Hoje a internet é mais do que isso. Hoje a internet é uma ferramenta não só serve para investigar e diversão, mas também é um mundo onde rola bilhões e bilhões, se calhar até trilhões de dinheiro. Como falaste bem, temos os SaaS. Os SaaS, muita gente tem, pelo menos vejo isso, algumas pessoas que eu conheço no Brasil, eles criam SaaS e com o SaaS eles conseguem receber pagamentos de vários pontos do mundo, dos Estados Unidos, do próprio Brasil, de outros sítios, ou seja, eles põem produto que tem um mínimo de intervenção humana que é uma máquina automática de fazer dinheiro para eles. Não tanto ao ponto de ficar milionário, claro, depende muito da ideia e da dor que você vai, vai atender. Se atendes, por exemplo, uma dor, vamos supor, em Angola, se vocês criar, fazer com que pessoas enviem dinheiro para o estrangeiro, acredita. Mas você sai bem. Sim, sim. Olha que nós já tentamos fazer isso. Mas, por exemplo, nos deparamos com uma barreira que é a Angola atualmente não tem legislação para câmbio online. Nós até inclusive falamos com alguém do BNA, uma senhora que trabalha no departamento de legislação, ela disse que não tem essa legislação. Ouvindo até de ti, presumo ou presumi na altura que encontraremos essa barreira lá à frente. E tem outras questões de barreira técnica que teremos mais lá à frente. Mas é como você disse, né? São projetos que ficam engavetados e vamos tirando quando necessário. Sim, eu acho que, pronto, é a minha opinião, ela vale o que vale. Os Estados Unidos é os Estados Unidos porque eles pensam diferente. Eles não impedem ninguém de empreender, de ter ideias. O que eu, pronto, do que eu já ouvi um pouco de pessoas que estiveram por lá, aquilo é, tu tens uma ideia, avança. Não tens legislação, não faz mal. Avança desde que não faças nada ilegal. O que eles querem é o quê? Tu pagas imposto. E quando verem que tu realmente estás a crescer, vão começar a criar legislação em torno do teu produto. Certo. E quando verem que você está grande ao ponto de ficar gigante, maior do que eles te chamam, senta aqui no Congresso, vamos lá começar a cortar as pernas.
É tão simples quanto isso. Não vamos estar aqui porque impedir a pessoa de fazer as coisas, impedir não leva ninguém a lado nenhum, nem o próprio país. Cara, infelizmente quem está lá à frente ainda não entendeu isso. Yeah. Infelizmente. Vamos pular um pouco para um outro capítulo. Software não rende nada se ele não vender. Venda é a Uhum. questão mais importante de uma empresa, venda, marketing. E aí eu quero ouvir de ti, você que é founder, como é que você faz o marketing dos teus produtos para vender? É atualmente você que faz? Tem um sócio que faz isso? Como é que é isso aí? Olha, dependendo do produto, nós podemos contratar uma empresa de marketing ou podemos usar a estratégia que é do o boca a boca. E também, quando começamos o processo de desenvolver o produto, nós começamos pelo o básico, que é o estudo de mercado, e nesse estudo, ou seja, no processo desse estudo, nós conseguimos encontrar algumas pessoas ah, ah, que mais lá à frente se tornam os que nós chamamos de early adapters. São aquelas pessoas que, quando o MVP sair, são as primeiras pessoas que vão utilizar e que vão dar feedback do tipo, olha, aqui está bom, mas devia melhorar aqui, olha, aqui está fixe, devia. E com esse feedback nós conseguimos melhorar mais ainda o produto e ao mesmo tempo satisfazer a necessidade e, vou chamar, o ego daquela pessoa, do tipo, ele vê, olha, pô, esse produto está com a ideia que eu dei, aquela ideia que eu dei dele melhorar, eles melhoraram. Então, com isso, nós conseguimos ter aquela pessoa que gosta de usar o nosso produto e consegue ir, por exemplo, no amigo ou nos seus familiares e dizer, olha, eu estou a usar um produto bem fixe, olha, consegues usar. Aquela outra pessoa que ele recomendou vai usar, vai gostar, vai dizer aos outros, vai dizer, e por aí. E o produto, se o produto for tão bom, automaticamente o próprio produto começa a vender-se assim e a publicitar-se a si mesmo. E nesses casos acaba sendo muito fácil ter que publicitar. Se eu postar, se o meu sócio postar, se um dos meus colegas postar e por aí e por aí vai. Boa. Então, tu podes nos dar aqui um exemplo na prática? Por exemplo, o que aconteceu quando vocês lançaram um menu, por exemplo? Como é que foi essa questão do marketing? Assim, rapidamente, como é que foi essa questão do marketing para vocês fazerem a venda? E muitas das vezes, para quem tem um background técnico, o marketing é o calcanhar de Aquiles. Pode criar uma solução fantástica, mas o marketing e a venda é o calcanhar de Aquiles. Então, mais ou menos, como é que funcionaria isso? Rapidamente. Olha, para quem tem background técnico, não que seja o marketing o calcanhar de Aquiles. Talvez vender seja o calcanhar de Aquiles. Porque o marketing acaba sendo, eu acredito que o marketing acaba sendo a teoria e o vender a prática. Imagina, se eu for vender a ti, por exemplo, o meu menu, já mudou muito, mas já não era assim, tipo, já não é assim. Eu poderia estar a usar muita expressão técnica, o que não é bom. A outra pessoa que não é técnica não vai entender patavina nenhuma do que eu vou dizer. A- Algo que alguém que não é técnico, tipo, não vai usar. Ele vai usar as palavras que a outra pessoa que eu esperava ouvir e ele vai, tipo, ok, isso resolve o meu problema e vou comprar. Vou contar-te um segredo. O meu menu ainda não foi lançado. O meu menu está na fase de validação. Nós definimos um certo número de early adapters, ou seja, um certo número de pessoas que vão começar a usar o, o meu menu, já a usar. Pessoas, digo esse, os clientes, nesse caso parceiros, e quando nós atingirmos esse número, já vai ser mais fácil vender. Por exemplo, só para teres uma ideia, se eu for restaurante grande e tentar fazer a venda do meu menu, uma das perguntas que ele, que ele poderá fazer e que pode ser o grande problema para a minha venda, ele perguntar, ok, quem já usa? E eu lhe dizer, tu vais ser o primeiro, ele pode dizer, tu queres testar o teu produto comigo enquanto eu estou a tentar fazer
estou a fazer dinheiro a sério, tu queres resolver estar aqui. Então, o que nós decidimos foi, ah, nós pegamos um nicho de, de parceiros que têm usado o meu menu e estamos a ir atrás de parceiros específicos. Um dos planos que nós temos, sim, é ter outdoors, anúncios no Google, AdSense e tudo mais. Só que nós, com algum background de experiência que nós tivemos, de alguns erros que nós cometemos no passado, nós vemos que não iria funcionar tão bem. Porque nós estaríamos por exemplo, o meu menu é para restaurantes. Imagina nós pusermos agora no AdSense. O AdSense vai pegar várias pessoas. Se calhar, no meio de 100 pessoas, pode pegar duas, três pessoas que são donos de restaurante, mas a maioria de pessoas, são pessoas que nem sequer estão interessadas no software de faturação. E nós decidimos ir atrás manualmente dos restaurantes e quando atingimos esse número, aí sim, vamos organizar um evento de lançamento, apresentação do meu menu, convidar outros restaurantes, mostrar quem já usa e mostrar a vantagem daqueles que usam o meu menu e dos que não usam o meu menu e assim por diante. É uma estratégia bem interessante, uma estratégia interessante. Essa de estar assim num grupo seleto, vai colhendo os Uhum. feedback, fazendo o que tem que ser feito e aí depois preparar para o público grande. Uma boa estratégia. Exato, porque nós, ou seja, nós não, ninguém faz tudo, ou seja, não vou dizer ninguém, mas a probabilidade de falhar, tu fazeres um produto estando 100% sentado com as tuas ideias é muito grande. Certo? Sem Tem mesmo receber que o ir lá para feedback fora, real, né? sim, sim, tem mesmo que ir lá para fora, ver como é que as coisas funcionam, ver como é que os restaurantes, como é que no caso do meu menu, como é que o processo nos restaurantes funciona, quando está cheio, quando está vazio, os garçons, como é que eles se comportam, porque isso também ajuda nós criarmos coisas no meu menu que possam facilitar. Se nós vemos um problema real dentro dos restaurantes, nós podemos ver, olha, como o menu, esses problemas já não vão acontecer. Agora vamos para a nossa penúltima, o nosso penúltimo aspecto. Vamos falar um pouco de ti como founder. Como é que é o teu, o teu dia a dia como CEO e fundador? Eh, Primeiro vamos começar. Essa coisa de CEO é tão geral. Vamos pôr assim, né, desses termos. Se calhar até ainda posso ser um pouco mais rigoroso e dizer gerente. Numa limitada, nós temos, temos gerente ou diretor-geral, mas pronto. Bem, eu já estou numa fase, estou num modo automático. Antes já foi bem mais difícil, era do tipo acordar e ver o que é que tem que fazer. Hoje está um pouco mais automático, principalmente para eu atuar nessas duas vertentes, apresentar-me como diretor-geral e diretor técnico. A rotina é acordar cedo, fazer um pouco de exercício, porque o corpo pede. Cheguei numa fase, ou já cheguei não, já tive uma fase em que eu chegava mais cedo ainda, agora por questões de adaptação, tornei-me pai agora, está difícil chegar cedo. Meus Tenho um parabéns. novo chefe. Tenho um novo chefe que demanda um pouco de mim. Então, já não chego tão cedo e também já não saio tão tarde. Acabei me organizando. E uma das coisas que eu faço, as primeiras coisas, é ler os e-mails, ver as tarefas anteriores que foram feitas, se foram feitas, se não foram feitas, olhar um pouco para o GitHub, ver se tem pull request aberto, se não, ver o que foi feito, corrigir as coisas que têm que ser feitas. Só depois de tudo isso, claro, não falta a minha oração, como sempre. Só depois de tudo isso é que eu olho para as minhas tarefas também como code programador. Eu ainda sou um amador dentro também da Talk Media. Uma das coisas que eu faço normalmente eu começo com a iniciativa quando eu vejo que
avancei bem, eu pego esta parte de Lego, dou as instruções, digo, olha, foi feita assim, as ideias é essa, e avança. A ideia é que as coisas fiquem menos nas minhas mãos do que, porque senão é complicado. A pessoa se fica ausente, tudo para e não pode. Pois, não, não pode. Hoje vocês programam com que ferramentas? Qual a linguagem de programação, frameworks? Olha, para a web nós usamos o React, usamos a linguagem TypeScript, não sei se já se tornou linguagem, mas pronto. TypeScript, móvel, nós decidimos tudo fosse nativo. Então aí estamos com Swift, Swift UI e o Android estamos com Kotlin e Jetpack Compose. Para desktop, Vocês conseguem encontrar desenvolvedores que trabalham com Swift? Sei que eles são raros. yeah, são bem raros. Tanto que eu lembro-me, acho que foi ano passado, eu tinha feito um post no LinkedIn à procura de pessoas que queriam desenvolver em Swift, mas que não tinham as condições. Condições digo que não tinham Mac. Eu estava a oferecer tipo uma espécie de estágio, estágio e formação, e no fim, né, se saíssem bem, poderiam ser programadores Swift cá. Essa post foi uma confusão, eu não tinha ideia. Acho que foi o post que mais engajamento teve sem precisar pagar. Foram cerca de 1000 e tal likes, 600 comentários, 200 partilhas, que pá, não percebi. Yeah, Qual foi o era problema? muitas. Alguns achavam que eu queria aparecer, outros, ao invés de me puxar no off, ah, pronto, comentavam lá. Outros diziam que pá, epá, era muita coisa que tipo, eu fui lendo os comentários e não respondi nenhum. Eu tinha prometido para mim mesmo, eu vou ler, independentemente do que for escrito, se tiverem aí a dizer qualquer coisa, eu vou engolir o sapo e vou ignorar. É algo que eu consigo fazer no LinkedIn. Eu consigo ignorar muito o sapo. Tipo, olhar e ignorar. Noutras redes, não sou assim tão. Yeah. Então é isso, esse é o vosso parque de tecnologias que vocês usam. E assim, para te manter inspirado, focado no teu trabalho, tem algum livro, podcast, tem alguma pessoa que te inspira nessa tua jornada como empreendedor? Deus me inspira muito. Principalmente as músicas gospel tem uma mensagem, é uma mensagem muito real. E por eu entender que é real e que na Bíblia Deus fala muito de promessas e nós sabemos que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu sei, pelo menos eu entendo e acredito que é algo muito real e isso inspira-me por saber que eu estou a fazer coisas e eu tenho um auxílio que não falha. Depois vem outras inspirações, tipo, o meu sonho de ser um Bill Gates ainda não morreu, então isso também é outra inspiração. E boas ideias. Tem momentos que eu entro no LinkedIn, vejo alguns posts, vejo muito boas ideias e eu olho, às vezes eu olho e fico assim, por que eu não pensei nisso? Onde é que eu estava quando eu fui primeiro a pensar nisso? E aí eu penso assim, não, tem boas ideias, então também a, a, a ideia de saber de que eu vou fazer alguma coisa que possa impactar a vida de outras pessoas é algo que não tem preço. Essa é a motivação do dia, né? Saber que vai impactar a uma pessoa. Yeah. Gostei, gostei. Então, agora estamos naquela parte final. E eu tenho mais assim, algumas perguntas para fazer para o Célio. Se você pudesse voltar no início, imaginar que tivesse a começar agora, 2025, o que você faria? Está a começar agora a empreender, o que você faria para se dar bem? Olha, começaria por seguir todas as referências daqui de Angola.
e pronto, do exterior. Da Angola, porque é o mais próximo da realidade, né? E eu teria a oportunidade de algum momento estar com essas referências, eventos, workshops, hackathons e coisas assim parecidas. E eu iria procurar beber o máximo deles. Porque não seria muito diferente do que eu fiz quando comecei, quando decidi ser amador, isso em 2003. Eu tinha um vizinho, era o único que eu conhecia que lidava com informática, mais especificamente com programação. A maioria, alguns que eu conhecia eram só redes e sistemas. O que é que eu fazia? Todos os santos dias eu estava na porta dele a tocar a campainha. Houve até momentos em que ele me chamou de chato. Eu ria, que é do tipo, sou mesmo chato porque eu quero aprender. Então, não seria diferente se eu tivesse que começar hoje, 2025, eu iria ter um alvo que eu iria lhe chatear até eu iria lhe espremer É, até eu estar satisfeito. boa, boa, bom conselho, bom conselho. Você acha que você disseste que és engenheiro, terminaste a licenciatura? Sim. Você acha que fazer a licenciatura influenciou em alguma coisa para você ser a pessoa que você é hoje, em termos de negócios? Não, Então aqui vai aquela pergunta já sabia que essa pergunta ia surgir. Para o nosso país adianta. para você Para ser o nosso país, funcionário de alguém ou para você ser empreendedor? infelizmente, para ter esse cap, Explica melhor, por favor. ainda temos que olhar assim, imagina. Não que seja o meu caso, eu tenho bem as minhas ideias firmes. Digamos, pronto, é só olhar para aquilo que eu contei aqui. Eu comecei, né, com o estúdio de música, fazia dinheiro, que eu acredito que se eu continuasse, não seria amador, mas seria, eu estaria a empreender na música. Ao bem da verdade, para a minha idade, para aquele tempo, eu fazia muito dinheiro. Mas, como ainda vivia com os meus pais e dependia deles, eles decidiram sair do Prenda e eu perdi o meu estúdio. Praticamente saí dos milhões para o zero. E o que aconteceu? Tive que arranjar um emprego. Né? E ao arranjar um emprego, eu consegui o emprego porque eu tinha um know-how informática. Tipo, arranjar computadores, essa coisa toda, isso tudo. Transformando isso para o que nós estamos a falar. Você decide empreender, diz, não, não vou, a universidade vai me roubar tempo. Vou começar a empreender. Empreendes. Nesse país que empreender é extremamente duro, nível Angola, é nível fácil, médio, Nível Angola. difícil e tem o nível Angola. Nós temos o nível Angola. Imagina, não dá certo, cais. O que vai te restar para sobreviver é ter emprego. Se você não tem um nível acadêmico bom, você vai acabar tendo um emprego que não é tipo dos teus sonhos, que o salário também não é dos teus sonhos e que não satisfaz. Então, o que eu aconselho? Para Angola, é rentável, sim, ter a universidade. Gostei dessa perspectiva. Gostei. Perguntas. Qual conselho que você daria para alguém que está a criar uma startup hoje? Não fique sentado criando as ideias da tua cabeça. É mesmo, vai para a rua e olha à tua volta. Angola é um país cheio de problemas, sim. Mas quando eu digo um país cheio de problemas, eu ponho entre parênteses, com muitas, qual é o termo certo? Com muitas oportunidades. Nós engenheiros, nós programadores, nós empreendedores, nós olhamos para problemas e vemos trazer solução. Então, se nós olharmos para os problemas como problemas, vamos ter problemas. Então, temos que olhar para os problemas para arranjar solução. E Angola tem muitos problemas. Uma coisa que eu gosto da China, eles têm, eles têm as companhias Me Too, que é, quando os Estados Unidos têm Google, tá fixe, Me Too. Estados Unidos têm WhatsApp, tá fixe, Me Too. Então, por exemplo, nós aqui não temos muita coisa, nada em termos de tecnologia, em que, tipo, se alguém olhar bem para a rua, vai encontrar problema, ele pode arranjar uma solução e começar a empreender lá. É empreendedor, não fique sentado. Vai para a rua, olha para os problemas, entrevista pessoas, fala com pessoas, pergunta qual é o processo do dia a dia que ela usa para executar determinadas tarefas.
com base nessas perguntas e nos feedbacks que vai começar a ter, vai encontrar nicho de pessoas que têm, se calhar, os mesmos problemas. Cria uma solução para essas pessoas. Ou seja, onde tem pessoas com problemas e você vem com as soluções, aquilo é dinheiro guardado. Esse é o conselho que eu deixo. Bom conselho. E esse foi o conselho que o Célio deixou para nós. Célio, fico eternamente grato. Foi incrível ter você aqui a ouvirmos a tua história e aprendemos muito contigo. Eu espero que um dia nós possamos nos encontrar pessoalmente e termos mais uma outra conversa. Acredito que talvez por aí, o mundo é pequeno, acabemos por nos encontrar por aí. E Angola é mais pequena ainda. Quer dizer, Luanda é mais pequena ainda. É mais pequena. E onde é que as pessoas podem seguir o teu trabalho, podem entrar em contato com a Talk Media, te seguir, aprender mais sobre ti? Olha, ultimamente eu tenho postado muito pouco sobre os meus trabalhos, ou pelo menos sobre, sim, os meus trabalhos pessoais, mas tem a promessa que em brevemente eu estou para postar um trabalho que está a ser feito. A mim, né, se esperar post é muito difícil, é mesmo tipo me encontrar no LinkedIn, se me puxar para uma conversa, eu respondo. Eu tenho sempre a tendência de responder o mais rápido possível, porque o telefone está sempre ligado à internet e quando eu recebo uma notificação, a notificação incomoda-me tanto que eu tenho que ir lá abrir, nem que for só para tirarem. A educação, pelo menos, me leva a que se alguém me manda mensagem, eu respondo. Se porventura já aconteceu eu ter visualizado e não ter respondido, é porque não podia mesmo responder e depois com os afazeres da vida acabei esquecendo. Mas não tem sido assim. Todas as mensagens que eu recebo, tanto no off do LinkedIn, do Instagram, o Messenger do Facebook e no WhatsApp, eu respondo. Nessas redes me encontra, se me puxar para tirar uma dúvida, seja de programação, se pedir um conselho sobre empreender. Não sei tanto, mas consigo dar um bocadinho daquilo que sei. Na boa, eu respondo. Se não responder no momento, vou responder com certeza mais tarde. Os links aí para as mídias sociais do Célio vão estar aí na descrição. Vocês podem dar uma olhada, conversar com eles. Ele não morde, gente boa. Quando morde, assopra. Célio, muito obrigado por aceitar o convite mais uma vez. Obrigado. Obrigado mesmo. Então, pessoal, esta foi a entrevista que nós tivemos com o Célio aqui no Foundcast. Lembrando que todas as semanas nós temos o compromisso contigo de trazer um fundador aqui neste espaço virtual para nós conversarmos seus desafios, a sua trajetória e como eles têm conseguido dar certo. Essa foi a entrevista com o Célio Garcia, CEO da Talk Media, e eu espero ver todos vocês numa próxima ocasião. Até lá, valeu!